que você quer falar desse meio ambiente, com esse canalha do Salles Bolsonaro, com esse desmonte das políticas públicas. Por favor, a bola é sua. Cachoeira, é uma loucura, assim, a gente está vivendo uma distopia real, né? Você sabe que eu fiz um levantamento recentemente para enxergar o histórico da governança ambiental no país, desde a época da ditadura militar. É inacreditável, porque quando a gente pega os dados históricos e começa a montar, que uma coisa é eu dizer para você, Cachoeira, nós temos 40 anos de construção de política ambiental no Brasil. Outra coisa é você ver como ela foi construída e como ela passou e foi amadurecendo, independentemente da orientação ideológica que cada governo brasileiro tinha. Uma coisa é constante, que é o aperfeiçoamento das políticas. Todos os governos, sem exceção, vinham num crescente do fortalecimento das políticas, dos instrumentos. Quando a gente chega em 2016, pós-golpe, a chegada do Temer, na primeira semana de governo, ele veio com uma MP que permitia a venda de terra para estrangeiros e que já abria a porteira para a boiada passar para grilagem de terra lá atrás. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, Cachoeira, é reflexo do que aconteceu ali em 2016, a gente continua num processo de golpe. Ele teve um alvo. As pessoas falam, porque a elite brasileira não aceitou um governo mais popular, né, um país menos desigual. É verdade também. Mas tem um fator que é muito importante, que é o fato de o alvo ter sido o meio ambiente, capitalisticamente falando, os recursos naturais. Não à toa, a Petrobras foi o principal alvo da Lava Jato. Então, você destrói uma empresa que outrora era uma petrolífera, caminhava para se tornar uma das mais importantes empresas do mundo em termos de energia, então ela deixa de ser uma petrolífera para ser uma empresa de energia, com uma tecnologia exclusivamente brasileira, que é a tecnologia do pré-sal. Então, você destrói a imagem dessa empresa, as ações caem, vende-se a empresa a preço de banana, inacreditável o preço que a Petrobras foi vendida. Aí, paralelo a isso, você tem leis diversas sendo alteradas, um governo que, na verdade, ele governa via medida provisória, né? Uma coisa também inacreditável em termos de políticas públicas. Isso não se faz, é um horror. E o desmonte, né? Desde o início, o governo Bolsonaro, ele deixou muito claro qual era a posição dele no que dizia respeito aos povos tradicionais e originários, à questão ambiental toda. Todo mundo sabe que ele sempre teve uma aliança muito grande com ruralistas, enfim, com tudo que é de pior, na verdade, do Brasil, ele estava relacionado. Então, aí você assiste, né, depois de tudo isso, todo esse desmonte, um intento muito grande de vender tudo que é nosso, de vender nossa água, de privatizar toda a nossa água num país que é o maior detentor de água potável do planeta, num momento de crise climática. A destruição dos instrumentos é tão grave que nós não vamos conseguir recuperar isso tão facilmente. A gente tem informação de que há dados que foram apagados que vai ser impossível de recuperar. Então, você está falando de 40 anos de história de construção de um país que foi jogado no lixo. Qual a proposta para a gente enfrentar esse desmonte e esse massacre que é de ladrões profissionais? O crime organizado são esses milicianos, esses canalhas todos? Não, eu acho que nós temos duas tarefas, Cachoeira. A primeira é a gente se mobilizar da forma que pode. Nós vamos ter no dia 19 um ato vem sendo chamado. Acho que nós temos que ter sensibilidade para entender que algumas pessoas não podem ir e está tudo bem. Quem não puder ir para a rua, vamos ocupar a internet. Não existe na história do país ou de qualquer outro país mudanças importantes que não tenham a população mobilizada como protagonista. Essa é a primeira coisa. E acho que a segunda coisa é a gente, de fato, se informar sobre o que vem acontecendo no país. É entender essa matemática. Por que o país vem vivendo tudo que vem vivendo desde 2016? Por que a Dilma sofreu impeachment? Por que Lula foi preso? E até para nós não cometermos erros no ano que vem. Nós vamos eleger presidente ou presidenta
e vamos eleger deputados e deputadas e deputados federais enfim, e governador e deputados estaduais, e isso é muito sério. A gente precisa entender que não é possível você votar num PSOL, num PT, para governador, para presidente, e votar no seu amigo que é do PPS, porque ele é seu amigo para deputado, ou porque ele facilita alguma coisa para você. Não é possível. A governança não é viável dessa forma. Não é assim que a estrutura republicana funciona. A CPI do meio ambiente é fundamental. Vocês estão acompanhando aí todo o processo de investigação contra o sinistro Salles, e tudo indica que há crime, né? A comunidade europeia ajudou nesse processo de investigação. Foi para lá que foi parar, possivelmente, ao que tudo indica, madeira ilegal, que, pelo que as investigações apontam, há envolvimento direto do sinistro Salles. E fortalecer as ações do Ministério Público, exigir que o Superior Tribunal Federal, que tribunais regionais façam o seu trabalho, verifiquem o que está acontecendo, bem como as casas legislativas, tem que acompanhar. O papel nosso de cidadão, a gente, infelizmente, tem essa cultura de se envolver com a política só na época da eleição, e esse é o resultado. Essas pessoas, elas são eleitas, elas são nossas funcionárias, elas estão lá para nos atender. Se a gente não disser para elas o que nós queremos, elas podem fazer o que elas quiserem. Então, é mobilização, informação, precisamos combater fake news. Ô, Cachoeira, onde é que você imaginou na sua vida você ver um presidente da República enfrentando queimadas, acusando ONGs ambientalistas de serem causadoras de queimadas? E o pior é grande parte da população brasileira acreditando. E acredita por quê? Porque é vítima. É uma estratégia muitíssimo bem elaborada. Não é tão simples. A gente que estuda um pouco a comunicação, é uma tática desenvolvida em especial a partir do nazismo, né, e que vem sendo utilizada de uma outra forma por meio dessa guerra híbrida que a gente vem vivendo. A gente vem sofrendo muito, em especial nós progressistas, tenhamos um pouco de uma sensibilidade maior, justamente por a gente ter, por cultura, hábito cultural, apurar melhor a informação, não porque a gente é melhor do que outras pessoas, mas esse nosso hábito nos coloca numa condição privilegiada de informação, e eu compreendo que para todos nós tem sido muito difícil lidar com toda a violência que a gente vem sofrendo, né? São muitas violências há muitos anos, mas agora é hora de diálogo, agora é hora de conversar com o tiozão do WhatsApp. Não é o tiozão fascista, é o tiozão que cai em conversa mole, porque ele não tem acesso às mesmas informações que nós temos. Então, ao invés de chegar para essa pessoa e falar, você é um idiota, porque você não está vendo, porque você é gado, vai me dizer, mas nós estamos sem paciência, porque não dá para ter tolerância com esse tipo de coisa. Bom, então a gente não pode pedir tolerância a ninguém. Eu não estou dizendo para ser tolerante com Salles, com Bolsonaro, não é disso que se trata, mas com as vítimas de um processo maquiavélico, muitíssimo bem elaborado. Acho que a gente não consegue sair dessa situação de outra forma, viu, Cachoeira? Gostaríamos de estar comemorando essa Semana de Meio Ambiente, né, no seu ponto de vista socioambiental, mas a gente tem que estar armando a nossa trincheira, trazendo mais gente para combater esse combate tão necessário que é tirar essa canalha daí. É isso, né? É verdade, não tem outra saída, não. Mas eu sou uma pessoa de muita esperança. Apesar de todas as nossas amarguras, eu acredito muito nesse país, eu acredito muito no povo desse país. E acredito que a gente vai ter motivo para comemorar mais adiante, a gente vai virar essa página infeliz da nossa história.